Começar a gravar, porque a gente já está Agora. perdendo um monte de coisa legal. Tá, então vamos lá. Vamos começar. Deixa eu ver, tá gravando. Tá gravando aqui no meu computador e eu acho que eu vou subir ele já a partir de agora. Para quem estiver assistindo essa minha conversa com a Daniela Diniz, a história é a seguinte: a gente começou a se falar 15 minutos atrás, só tá saindo coisa legal. E aí a gente combinou que a gente ia começar a gravar agora para colocar no YouTube, sei lá, hoje à noite, amanhã, já nos próximos dias subir no YouTube, porque tá saindo coisa boa da conversa. É isso aí. Bem-vinda, Daniela, para a nova série do Carreira Anti-Carreira, JT Entrevista, Sede de Saber, agora com imagem no Agora com pós-corona. imagem, e gravado, né? Vamos falar. Né? Essa conversa nasceu depois que eu li o teu livro, né, Joseph? Então, acho que foi fantástico, né? Te mandei ali uma mensagem no LinkedIn falando, cara, obrigada por ter mandado. Li em 3 dias aqui no feriado da Páscoa. E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, acho que não só com a minha trajetória, né, de vida, né, carreira e vida, como com o que a gente está vivendo agora, né? E com tudo que eu aprendi e falo também, né? Então, venho falando muito, batendo muito sobre essa questão do mundo do trabalho, para onde a gente está caminhando, esse modelo de caixinhas que a gente viveu, né, de vida em fases, para algo muito mais não linear. E você traduziu super bem isso nos capítulos, com os cases e tal. E aí a gente bateu um papo, né? E falou, nossa, muita sinergia, né? Então vamos bater mais outro papo, vamos compartilhar esse papo, que é melhor ainda, né? Para quem não te conhece, eu vou dar uma elogiada. O motivo de eu ter mandado o livro é porque eu venho interagindo já. Estou em Executive Search há 15 anos, é muito comum ser fonte, né, de matéria e tal. E como eu já falei isso quando eu entrevistei a Ariane Abdala, que foi no primeiro episódio do podcast, eu falei, assim como em qualquer profissão, na medicina, em executive search, no futebol, no jornalismo, tem gente que é fraca, média, boa e muito boa. E muito bom está na curva assim que tem menos. E eu fiz questão de te mandar o livro de presente, meio que era até com um certo frio na barriga, porque no meu conceito você é uma das melhores jornalistas que eu já interagi. Esse foi o motivo de eu ter Uau! querido te presentear com o livro. Muito obrigada. Não, eu vi a tua dedicatória, né? Jornalista crítica, leitora crítica, né? Mas Responsabilidade grande. mas foi sensacional. Acho que assim a forma como foi escrita e assim ali tem conceito, né? Tem história, tem vida real, né? Então tem números, tem dados, tem tudo que a gente precisa, né? Não só gostei, como já estou usando nas minhas próprias palestras quando vou Que falar, né? animal. Cito livros, cito gráficos, cito Joseph, né? Porque eu acho que assim, material bom a gente tem que compartilhar, né? E principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então as pessoas, a gente Que vem animal. Tem falando alguma muito. palestra aberta que você vai dar? Não. Eu queria assistir. Semana que vem eu vou participar de uma live com o pessoal do Rio. Eu depois passo o link para você. Eu tenho Boa. participado, então, semana passada eu fiz uma só sobre carreira, que é o fim da carreira, como você conhece, pela Startse, né? E foi muito legal, assim, né? Onde eu coloquei, inclusive, um dado do teu livro, né? Na quinta, eu falei na BTD Um sobre segundo que o fone novo... um segundo que o fone de ouvido avisou que vai acabar a bateria aqui. Peraí. Opa! Eu acho que. Achei. Qualquer coisa eu edito essa parte. Se não, eu coloco desse jeito também. Quem sabe faz ao vivo. É natural. Você estava falando das Mas palestras. na BTD eu falei sobre o que eu tenho falado muito, né? Sobre o novo contexto do mundo do trabalho, da onde a gente veio, para onde a gente está caminhando. E o que eu reforço muito, né? Não é por causa da pandemia, né? A gente, GPTW e eu, já venho falando isso há mais de 2 anos, né? Essas tendências todas, né? Trabalhar com liberdade, que eu sempre uso há mais de 1 ano a hashtag trabalhar com liberdade, que é o conceito de vida integrada, você não ter mais essa divisão de fases da vida. Primeiro eu estudo, depois eu trabalho, depois eu vou curtir a vida, né? Essa coisa linear. Isso eu já venho falando 2, 3 anos. O que aconteceu é que a pandemia acelerou tudo. E quem não estava acostumado, não lia e não estava, e achava que isso, até lia, mas achava que isso era coisa do futuro, né?
e não achava que isso era coisa do presente, viu que não era só presente, é É o tal agora. do NIMBY, né? É o NIMBY que eu coloco no livro. Not in my backyard. Aqui não vai acontecer em outros lugares. Até que aconteceu. Então, aí eu tenho falado um pouco disso assim, ó, o novo contexto já vinha sendo esse, né? Daqui para frente vai ser muito mais intenso. Então, o que eu estou observando? Empresas já se preparando para quando voltar, né? Já sabe que não vai voltar no espaço físico que era antes, da mesma forma que era antes, com o mesmo tipo de relação que tinha antes com os seus pares e com seus subordinados, né? Essa relação de trabalho, ela vem mudando muito. E pandemia acelerou tudo. Então, as empresas agora elas estão, empresas principalmente, preparando esses líderes que achavam que isso era uma coisa lá na frente, lá quando eles não iam trabalhar mais, né? Então, falou, nossa, agora ou eu aprendo a viver nesse mundo. Então, nessas palestras, eu tenho falado muito disso. E você é jornalista e trabalhou 14 anos na Editora Abril. Exato. E tem um monte de jornalista que reclama da vida, que os veículos impressos, o mundo deveria se comportar da forma que eles estavam acostumados antes. As pessoas não compram mais veículo impresso, agora qualquer um pode escrever no Facebook que quiser, todo mundo vira a sua própria mídia. E por que você... Conta da tua história. A forma que eu ia perguntar provocativa é por que ao invés de chorar, você resolveu ir vender lenço e se reinventar? Foi bem isso, Joseph. E assim, aí eu me identifico muito no seu livro, né, como alguém que fala sobre isso e alguém que viveu isso também, né? E claro, eu acho que eu tive um privilégio de trabalhar em revistas de gestão, né? E isso me deu o quê? Me deu a possibilidade de falar com as melhores fontes do mercado. Né? Você, inclusive, né, vários headhunters, consultores, executivos de RH, CEOs, o que eu aproveitei muito disso para fazer um MBA de vida, né? Um MBA na prática ali, entender. Sim. E na hora de avaliar a minha própria carreira, né? Se eu não aproveitasse isso, seria muito, né, ingênua, né? Então, assim, o que eu tirei de tudo isso, né? E o que eu vou fazer? Em 2016, né, então eu tive um processo, foram 14 anos e meio na Editora Abril, né, em 2015, né, para quem acompanha aí a gente, quem lembra de história ou quem é jornalista, vai lembrar que a Abril, em 2014, ela vendeu 10 títulos para a Editora Caras e em 2015 foram mais 7, dos quais eram os títulos que eu trabalhava, a Você SA e a Você RH. Então, eu fui liderando uma equipe da Você SA e da Você RH, saindo da Abril e sendo transferida para a Editora Caras, né? O que, para mim, foi um acelerador e um catalisador muito importante de carreira, porque eu saí de um contexto de cultura e de cultura que eu estava acostumada, né? 14 anos e meio, com muitos desafios ali dentro, fazendo coisas diferentes, crescendo hierarquicamente e crescendo em termos de responsabilidade, de aprendizado, e fui para uma cultura completamente diferente. E, num primeiro momento, é a resistência do ser humano, né? Nossa, uma coisa. Então, assim, vamos ver, vamos aprender, vamos ver o que está acontecendo, como é que vai ser esse esquema e tal. E aquilo, cultura e valor, né? Valor e propósito e princípio é algo que, no meu caso, eu não posso abrir mão, né? Então, assim, quando começou a bater em questões pessoais, né? Qualidade do jornalismo, qualidade de diagramação, o que estava sendo feito com a gestão da equipe, porque eu estava sob uma nova gestão, sob uma nova cultura. Então, ok, respeito esse ambiente, mas esse ambiente não é para mim. E eu já estava no processo, né? Então, assim, nesses 15 anos de jornalismo, eu acabei me especializando muito na área de gestão de pessoas também, fui fazer um MBA em RH em 2007, para ampliar um pouco o meu conhecimento, já que eu fazia muitas matérias relacionadas a isso, e falei, agora chegou a hora do próximo passo, né? E o próximo passo, eu poderia simplesmente chorar e falar, não tem para onde eu ir, né? Tem para onde eu vou, né? Quais são... Eu vou para assessoria de imprensa, né? Fazer a relação mais comum do que seria o que eu chamo de trabalhar a carreira no mindset antigo,
né? Sou jornalista, vou trabalhar em jornal, revista, rádio, assessoria de imprensa, né? Fazer a carreira linear. Ou, gente, mas quem sou eu, né, Daniela, antes de ser jornalista de veículo impresso? Sou jornalista, aprendi a desenvolver aqui eventos, falo com marketing, falo com eventos, falo com comercial, falo de outros tipos de mídia, conheço muita gente do RH, conheço muita empresa, minha parte de relacionamento é muito forte, é comunicação, mas é também RH. Então, assim, vamos abrir o leque, não fechar o leque, né? Então, vamos ver as oportunidades e não chorar, porque é um caminho estreito, como você bem coloca no livro, né? Sim. Carreira, o significado caminho da palavra. estreito com começo, meio e fim já aberto para alguém, quer dizer, você não pode desviar da trilha, né? Então, assim, por que não pensar em outras possibilidades, né? Então, E como que rolou o papo com o GPTW? Aí eu brinco, sem brinco não, fiz mesmo esse exercício de pegar uma folha de papel e falar, tá, o que eu não quero fazer mais, né? Porque assim, eu acho que o que eu quero, ele sempre vai ser maior, né? Na minha cabeça sempre vai ser maior. Quero, sei lá, quero mudar o mundo, quero cuidar de salvar as baleias, quero fazer um monte de coisa, né? O que eu não quero fazer, né? Eu não queria mais um lugar que, por exemplo, no meu caso, né, a Editora Caras, ela tinha um esquema de trabalho que para minha pessoa não combinava, que era ter horário rígido de trabalho. Falei, isso eu não quero e não vou fazer, não abro mão da minha flexibilidade, né? Que foi como eu sempre trabalhei, né? Não importa se eu vou entrar às 9, às 10 ou às 11, ou se eu vou sair às 7, às 8, às 9. Para mim, esse conceito de flexibilidade ele era inegociável. Então, assim, eu não abro mão, eu não quero trabalhar num lugar com horários rígidos. Eu não quero, e fui fazendo uma listinha das coisas que eu não abria mão. Não quero trabalhar num lugar em que eu não tenho as minhas opiniões respeitadas, eu não quero trabalhar. E foi, né? Não quero, no momento eu não queria trabalhar em agência de comunicação, achava que esse não era um caminho. Eu não queria trabalhar. Um caminho natural para o jornalista que sai seria trabalhar numa área de comunicação corporativa interna, né? Natural, carreira linear, né? Pensando, sou jornalista, comunicação, né? É um trabalho que eu acho fantástico e quem sabe um dia eu até experimente isso. Mas naquele momento eu falei, não, eu quero explorar o meu relacionamento. Eu achava que se eu fosse, por exemplo, uma executiva de comunicação interna de uma empresa, toda essa parte minha do networking, que é o que eu prezo e que assim brilha os meus olhos, conversar com pessoas, com headhunters, com consultores, com executivos de RH, com CEO, eu iria limitar muito. Então, eu não quero, fiz a minha listinha lá do não quero. E aí é networking, né, Joseph? Você vai conversando com um e fala, olha, estou num processo de repensar os meus próximos passos, mas foi muito rápido. Na época, numa conversa com o Márcio Fernandes, até então CEO da Electro, ele me chamou para ir lá, para bater um papo com ele, tomar um café, e coisa que eu recomendo e sempre fiz na minha vida desde os meus 20 e poucos anos, como jornalista, né? Conheça pessoas, no mínimo o cara vai ser um chato, a mulher vai ser uma chata, mas no máximo você vai ter uma história incrível para contar. Nossa, olha que cor doida que eu tô. Você me vê numa cor doida também? Tá meio, para os mais antigos, que coisa vão saber. Você lembra do clipe do YouTube, da Lemon? É verdade. Tá meio maluco, de vez em quando o Zoom tá fazendo isso. Vou colocar essa foto para matar a saudade da vista da sala 4 lá da Init. É isso que a gente vê, foi eu que tirei essa foto. Mas ainda tô meio verde, né? Agora você ficou de novo. Não, agora tá normal. Tá com uma luz bom. estranha aí. Tá meio loiro. Sei lá. Você E estava falando aí, de que você foi falar com o Márcio. E o Márcio falou, fala com o Rui. E eu falei, tá bom. Só que antes de eu falar com o Rui na hora falou comigo. Então ele me mandou um e-mail assim, eu não deu nem tempo, acho que ele falou comigo, falou com o Rui mandou um e-mail, me chamou para um café. E foi num café que o Rui, ele acabou praticamente já me convidando e falou, olha... E eu me senti, foi tão engraçado, Joseph, porque eu era coordenadora do Guia das Melhores Empresas para Trabalhar, feito pela editora Abril, e o GPTW faz o Guia das Melhores Empresas para Trabalhar, que é super conhecido mundialmente, né?
E eu sentia que eu estava meio tomando café com o inimigo, sabe? Uma coisa assim, nossa, estou falando com o concorrente, com o inimigo. E o Rui, ele foi incrível naquele café, porque ele falou assim, inimigo por quê? Por que você quer reconhecer as melhores empresas para trabalhar? Não é para construir uma sociedade melhor, para ter empresas melhores, mais Que justas? animal. Eu falei, ele falou, eu também. Então, não somos inimigos e nem concorrentes, somos aliados. E uau, né? Que animal. Então, acho que ele me ganhou naquela frase. E eu sempre falo isso para ele. E eu falei, tá, mas o que eu faria? Ele, sei lá, o que você faria? Aí eu comecei a pensar, falei, nossa, eu posso fazer 1000 coisas aqui, né? É uma empresa que tem um banco de dados incrível, fala com um monte de empresa, está no Brasil desde 97, faz aquilo que eu sei o que é, né? Que eu dou um valor incrível, que eu fiz a minha vida inteira, é falar com o CEO, é falar com o RH, é falar de gestão de pessoas. Falei, aqui eu vou continuar mantendo o meu relacionamento com o mercado, eu vou continuar produzindo conteúdo e eu vou poder fazer coisas que eu quero fazer diferente, né? Foi assim, assim eu fui parar no GPTW em 2016, está fazendo agora 4 anos. Falando em GPTW, além do ranking, que eu me lembro quando eu era trainee do sítio, eu recebi um envelopinho lá para preencher a pesquisa e tal, além do ranking, que eu imagino que seja, sei lá, 5, 10% da empresa. Quais são os outros 90% para quem estiver ouvindo a gente saber quando que tem que te ligar? Pode me ligar hoje ainda, se quiserem. Mas com qual dor que vocês resolvem, né? Olha, o guia, o ranking é mais conhecido, né? O ranking das melhores empresas para trabalhar no Brasil, só que não é o único. A gente tem, além do ranking nacional, que a gente chama, a gente tem rankings setoriais e tem rankings estaduais e temáticos. Então, hoje a gente tem mais ou menos cerca de 30 rankings, entre destaques e rankings de melhores empresas. Só que tudo começa com o processo de certificação das empresas. Então, nós certificamos empresas como boa empresa para trabalhar. Para participar do ranking, o ranking é uma consequência só. Então, a gente é uma empresa que certifica essas empresas. Elas participam do processo de pesquisa, aplicam a pesquisa, tem uma devolutiva e, dependendo da nota que ela obtém, ela já é uma empresa certificada Great Place to Work. Ao ser certificada, ela pode concorrer a um dos rankings de acordo com o critério dela. Eu sou uma empresa de tecnologia de Minas, né, com mais de 100 funcionários. Você já pode aplicar para 3 rankings, para o ranking Minas, para o ranking TI e para o ranking nacional, né? Se você tiver nota e for uma empresa certificada. Além disso, a gente tem toda a parte de consultoria, né? Que justamente apoia organizações que querem ser ranqueadas ou não a serem melhores ambientes de trabalho, né? Assim, fazendo um diagnóstico profundo e dando todo o suporte de plano de ação para essas empresas. E hoje, e temos também a parte de educação, da qual hoje eu faço parte, né? Então, assim, o que a gente identifica é que a grande dor da empresa, né? E ela muda, mas é uma dor muito intensa ainda, é a questão do preparo da liderança. Então, assim, ser uma boa empresa para trabalhar não é você ter o tal do puff colorido, né? Ter o pibolim, ter a parede cor-de-rosa, né? Ser moderninha. É gente, e quando a gente está falando de gente, é líder, é gestor, é como esse líder está trabalhando. Então, como um plano de ação aí, a gente tem toda a parte de educação corporativa, né, que é liderança mesmo. Então, é o desenvolvimento da liderança, porque é por meio da liderança que você vai construir bons ambientes de trabalho. Então, estou falando de certificação, de ranking, de consultoria, de capacitação, todo esse processo que a gente tem. E muito conteúdo, né? Então, desde que eu fui para o GPTW, né, criei lá a área de conteúdo e eventos, né? A gente tem eventos de conteúdo e relacionamento que hoje estão embaixo do guarda-chuva de educação para onde eu fui, porque são eventos justamente de conteúdo de gestão de pessoas. Então, a gente promove um evento chamado Visitas de Benchmark, por exemplo, 3 vezes no ano, 2 em São Paulo e uma fora de São Paulo, que a gente leva profissionais para conhecer em loco como e quais são as melhores empresas para trabalhar. Então, são 3 dias de evento, então é praticamente um curso, né? Então, isso está dentro da área, hoje está dentro da área de educação.
E toda a parte de conteúdo, de webinars, podcast, né? A gente estava a ponto de lançar um podcast e parou por causa da pandemia, mas blog post, e-books, estudos, tudo isso o GPTW faz. Legal. E as Hoje, pessoas a gente tem alguma coisa que é só se cadastrar e ter acesso, ou tem que ser um cliente da GPTW para ter acesso a esses conteúdos que são gerados? Não, o site, entrando no site, a gente tem uma aba de conteúdo, tem muita coisa gratuita. A gente agora, no momento da pandemia, lançou em parceria com o Cubo e com a HSM um portal chamado Bom para as Pessoas e Bom para os Negócios. É muito legal, porque assim é um portal interativo. Então lá você consegue se inspirar nas práticas das empresas, que assim, o que as empresas estão fazendo nesse momento de pandemia, quais práticas adotadas, home office para 100% ou não, redução de jornada com redução de salário, que eu fiz com os benefícios, está tudo lá, as empresas elas podem compartilhar suas práticas, então você pode não só compartilhar, como se inspirar nas práticas das empresas, né? E bom para os negócios, que significa como é que você está acelerando os seus negócios quando o mercado está parado. Então, a gente criou esse conteúdo totalmente, é só acessar lá, Bom para as Pessoas e Bom para os Negócios. Todo o conteúdo do GPTW no site também é gratuito. E super importante, a gente lançou uma pesquisa, Joseph, Covid. E essa a gente está oferecendo gratuitamente para as empresas também. Então, empresas que quiserem aplicar uma pesquisa Pulse, para identificar a percepção do seu time neste momento de pandemia, como que a minha liderança está lidando com isso, como que a comunicação está sendo feita na empresa. A gente criou um questionário, está disponibilizando para as empresas e depois tem feito a devolutiva também. Então, é gratuito, assim, é só entrar na nossa página, entrar em contato, ou comigo mesmo via LinkedIn, qualquer acesso, e a gente disponibiliza. Boa. Tô aqui no site, estou pensando se eu compartilho a tela de vocês, vou compartilhar. Pode compartilhar. Você tá vendo? Depois eu vou descobrir como é que fica gravado isso. Uhum. Então estamos no teu site, você falou a parte de conteúdo, eu cliquei em eventos. Downloads, e aí tem um monte de coisa para ver. Infográfico, isso é tudo gratuito, é só baixar. Infográfico, tem estudo, tem e-book, né? A gente tem feito uma série de webinars também nesse momento. Já fazia antes, né? A gente já tinha a prática de ter 2 webinars por mês. Aonde né? encontro os webinars? Aqui mesmo ou no YouTube direto? Tá no YouTube. Tá. Só encontrar o Great Place to Work no YouTube. Só encontrar. Então, eu mesma Boa. já participei de vários, já falei em vários, assim, sobre questões todas, né? Não só de carreira, né? Mas de employer branding, que tem tudo a ver com o GPTW, né? Você está falando de reputação. O curioso do GPTW, né? Tem 2 curiosidades. Uma é que ele foi fundado por um jornalista, né? O Robert Levin, lá atrás, né? Ele era um jornalista que escrevia, assim como a minha carreira foi escrever sobre ambiente de trabalho, gestão de pessoas e tal. Ele foi convidado pela editora para escrever um livro sobre os melhores lugares para trabalhar. Ele falou, não, eu vou escrever sobre os piores lugares para trabalhar, porque não existe melhor lugar para trabalhar, toda empresa é ruim, né? Então ele tinha na cabeça dele de que emprego era uma coisa ruim. Aí a editora falou, não, de jeito nenhum, não tenho dinheiro para pagar advogado depois por tanto de empresa que vai me processar, né? E ele falou, tá bom, só que ele foi a campo, né? Então foi um trabalho longo, ele não foi simplesmente ouvir os líderes, os CEOs. Vou ver, vou pegar minha listinha de contatos e vou ouvir. Ele foi ouvir os funcionários. E aí ele identificou uma linha em comum, né? Que você tinha ali muitos gostavam muito das empresas e gostavam muito porque tinha uma relação de confiança, se sentiam em casa, podiam ser eles mesmos na empresa. A partir disso nasceu a metodologia do GPTW. A segunda curiosidade é que a primeira lista, o primeiro ranking do GPTW no mundo foi publicado no Brasil, em 1997, pela revista Exame. Na época, eram só 30 melhores empresas para trabalhar. Um ano depois, os Estados Unidos publicaram na Fortune o ranking deles. Então, a gente está aqui desde 97. Você sabe quem eram, tipo, as top 3, top 5 de 97? Por acaso tem de cabeça? Não, temos que pesquisar depois.
De cabeça, não. Eu sei que a primeira foi a Fiat, em 97, Fiat, né? tá. A Fiat. Agora, eu posso te dizer, assim, uma que está desde o primeiro ano, que é a Cor, né? Então, assim, as pessoas perguntam, tem uma que está há 23, 24 anos? Tem. A Cor, Ticket tá junto também, né? Dentro do grupo Accor. É a única que está todos os anos. E a gente tem casos como o Magazine Luiza, que está há mais de 20 anos no ranking, não está desde 97, mas está desde 99, 2000. Então, a gente tem esses casos de empresas aí que estão há muito tempo, 15, 18 anos, de forma consecutiva. Laboratório Seib, Magazine Luiza, Caterpillar, várias empresas que estão com a gente há muito tempo. E, assim, entrar no ranking é difícil, se manter no ranking é mais difícil ainda, né? Cada coisa que você fala me dá vontade de falar um monte de coisa, mas eu fico esperando você acabar para não ficar te interrompendo. Vai lá, agora é sua Você, vez. você falou que a pesquisa, ele falou, não vou ouvir o CEO, né? Vou ouvir as equipes. E a semana deu uma palestra para Startse. E eu estava falando que com um chapéu de headhunter, que você deu na semana passada, né? Uhum. Eu estava falando que com um chapéu de headhunter, aquela pirâmide que eu coloco, né, que eu trago do What Colors Your Parachute, do Dick Bowles, falando que as pessoas procuram emprego, né, procuram trabalho da forma inversa do que as empresas procuram pessoas na hora que precisam contratar. Que a última coisa que uma empresa usa como ferramenta na hora que precisa contratar alguém é um e-mail com um CV não solicitado que tenham chegado na caixa de entrada. É quase um bilhete de loteria, assim, é um negócio, uma probabilidade minúscula de isso dar certo, né? Eu estava comentando lá na palestra que o paralelo que eu fiz, há uns 15 anos atrás, eu mudei de dentista. E aí eu já conhecia bem a dentista, porque era a dentista da minha mãe, tá? Ela chama Cidinha. Eu falei, Joseph, você escova teus dentes depois da refeição? Eu falei, Cidinha, sempre. Ela falou, então você não está escovando os teus dentes, está escovando sua consciência, porque deve ficar um gostinho bom na sua boca, mas assim, a maior parte das pessoas tem pressa hoje em dia, né? E a hora que já fica com um gostinho bom, para. E não, isso não é escovar os dentes. E aí até comentei lá na live que sai disparando o currículo é uma espécie de escovar a consciência, porque de efeito prático não está dando o resultado que deve dar. Ótima. Então você tem que fazer todas as outras coisas antes disso. Se quiser, até pode mandar, mas saiba que é um bilhete de loto. Assim. Estou falando isso, estou lembrando até do teu post, mas para fechar esse assunto, um post que a gente trocou uma mensagem uns 6 meses atrás, né? Para fechar esse assunto, eu coloquei na palestra que, como headhunter, eu busco empreendedor e intraempreendedor, então que tem que treinar dentro e fora da empresa, questão de empreendedorismo e de anticarreira, e que o que eu recomendo é que você procure ser um dos 4 ou 5 melhores da tua área. Se você for, eu vou saber quem você é. Headhunter é aquele que caça cabeças, né? Nem sei se em algum momento você leu sobre isso, que tem uma tribo chamada da tribo dos Headhunters, que quando saíam para a guerra, para a batalha, decepavam a cabeça das pessoas. Sabia disso, não? Não. E aí voltava com a cabeça como prêmio. E aí por Gente. isso usaram Headhunter com as pessoas que fazem Executive Search. Uhum. Então, como Headhunter, quando eu vou fazer o Executive Search, tão ou mais importante do que o que você me fala sobre você, sobre tua carreira, sobre o que você entregou, é o que as outras pessoas falam de você. Que é a mesma metodologia que a GPTW usa e que o jornalista, qual é o nome dele? O fundador? Robert Levering. Robert Levering. E aí uma outra coisa, que também eu não te interrompi lá atrás, que eu falei quando eu entrevistei a Ariane também no podcast, putz, eu queria muito ser jornalista. Na adolescência eu falei, é isso, porque eu sou muito curioso. E aí no jornalismo eu vou Eu já poder pensei em estudar ser qualquer coisa. headhunter. A gente conversa na hora certa sobre isso. Mas aí eu fiz esse caminho, nem sei se eu posso chamar de carreira, porque foi linear, né? Mas enquanto estava no mercado corporativo, primeiro tecnologia, área de finanças de suporte da EDS, que é uma empresa de tecnologia que depois virou HP, né? Foi comprado.
Aí eu fui muito feliz na Intel, que é uma empresa que dava muita autonomia, eu fui crédito para a América Latina, eu fui trainee do Citi, saí do Citi para montar uma empresa, então fui empreendedor entre 2003 e 2005. Aí fui intraempreender dentro de uma empresa de busca de executivos listada na Bolsa de Londres, uma multinacional, há 15 anos atrás, em 2005. E ali, não sei se ia existir uma outra forma, ali eu encontrei a vocação, não sei se eu teria parado em alguma outra empresa, porque eu tenho essa sede por saber que a única coisa que me saciou foi, hoje de manhã, falar sobre uma posição de VP de RH que a gente acabou de concluir, hoje à tarde falar sobre uma posição de um presidente de uma unidade de negócio dentro de um grupo enorme, essa unidade fatura mais de 2 bi, estava tendo um papo com o conselheiro. Então, cada conversa, ontem a gente estava falando sobre uma posição de compliance, risco e auditoria, cada conversa é um aprendizado, é uma novidade, é uma troca. Então, acho que por isso que a nossa conversa flui bem, a gente tem acho que o mesmo bichinho, sei lá, não sei nem como colocar em palavras. Porque A mesma assim, eu acho que alavanca, o mesmo motivador. a gente aprende com cada história, né, Joseph? Eu acho que é isso, né? Tanto o headhunter que está ali entrevistando, caçando, ouvindo, buscando história de vida, o jornalista também, né? O jornalista tem essa coisa de deixa eu entrevistar, deixa eu ouvir, né? Como você se conecta. E são coisas que se carrega para a vida, né? Acho que isso move. Eu estava falando ali, acho que a gente não estava gravando ainda, que falam, você fez uma transição de carreira, e eu uso o termo derivação de carreira, que foi um termo que uma entrevistada minha usou quando eu fiz uma matéria em 2003, na Exame, na revista Nossa. Exame, sobre mudanças de carreira. E ela era uma executiva, né, da Volkswagen, e ela me falou, não, eu fui derivando a minha carreira. E ela me explicou o conceito. E aquilo me gravou tanto, eu aprendi para a minha vida. Eu derivei a minha carreira depois. Ela falou, não simplesmente deixei, e ela era jornalista, curiosamente. Ela estava assumindo a diretoria de assuntos corporativos da Volks na época. E ela falou, eu não fui, para cada etapa minha, eu não fui simplesmente jogando fora tudo aquilo que eu carreguei, né? Não é meio que eu deixo o jornalismo para abrir uma franquia do pão de queijo, né? Da Casa do Pão de Queijo, ou qualquer franquia, ou abrir uma outra coisa. Não é uma ruptura. Eu carrego parte, subo um degrau ou uma lateral, carregando partes e vou derivando, vou trazendo o que eu acompanhei, parte não vou usar mais, e outra parte vou continuar usando e acumulando, né? Vou acumulando outras questões. É o então, T, o P, o M e o pente, né? Que a gente coloca. Você desce, quando você é muito bom nisso, volta e desenvolve mais uma perninha. Exato, você vai desenvolvendo. E lá atrás, eu tinha o quê? 20 e poucos anos. Então, assim, não foi só uma entrevista. É isso que você falou. Foi uma lição. Eu aprendi, né? Então, assim, foi uma super entrevista. Rendeu uma matéria, foi uma matéria de capa na revista Exame, e eu aprendi para a minha vida. Então, é apaixonante. Vamos voltar para a derivação, que quando a gente falou no começo da semana, você contou mais, assim, que você não... Você que inventou o papel que você ia cumprir, depois você inventou que você ia trabalhar de outro país, então corona para você foi algo normal do ponto de vista de quarentena, porque você já... Work from home já era comum para você, né? Já foi. Eu fiz um test drive o ano passado sem saber, né? Foi quando eu comecei a cunhar até nas redes sociais o termo, a hashtag trabalhar com liberdade, né? Que eu venho falando bastante, conceito de vida integrada, a vida não se separa mais em pessoal e profissional. Você já tem um tempo que carrega a vida para o trabalho para casa. E aí eu já vinha falando isso e experimentei isso na prática. Existia um plano familiar, né? Eu sou casada e tenho um filho agora está com 9 anos, da gente viver fora um período, né? O meu marido é super acadêmico, parte desse monte de livro aqui atrás é dele, a minha parte está para lá. Ele é advogado e ele queria fazer um pós-doc, né, nos Estados Unidos. E foi aceito primeiro ali na Syracuse University, no estado de Nova York, e aí eu falei, cara, e agora? Né? Ele foi aceito muito antes da gente imaginar. Ele mandou uma mensagem, vem, né? Eu falei, tá, e agora o que eu faço? Eu sei que eu vou, né? Mas eu preciso ter essa conversa ali com o Rui, né, nosso CEO,
e falei, eu tinha 3 possibilidades, né? Eu sempre conto isso até nas minhas palestras. Uma delas era chegar para ele e falar, olha, é um plano de família, eu vou, então estou me desligando do escritório. Essa era a opção 1. A opção 2 é pedir para ele o que muitas empresas fazem, que é uma licença não remunerada, né? Eu fico lá, o período era para ser 6 meses, acabou se estendendo, era para ser 7, acabou ficando 11 meses. Fico-se 7 meses e quando eu voltar a gente retoma a relação, né? Então fico sem remuneração. E eu fui para um terceiro, né? Que aí eu volto para o teu livro e falo da proatividade, de como que você pode de fato pensar além do óbvio. Falei, Rui, parte do que eu faço aqui eu posso fazer de qualquer lugar do mundo, né? As reuniões eu faço com qualquer lugar, liderar minha equipe eu posso, vai ter perda, claro que tem, né? Mas o grosso, né? Conteúdo, que tal a gente fazer um combinado de, eu continuo vinculada ao Great Place Brasil, trabalhando de lá, e obviamente vai ter uma redução aí de jornada, porque eu vou ter outros atributos ali, né? Vou estar direto fazendo, cozinhando, limpando, levando o filho para a escola e tal, e com redução de salário. Então, é isso que a gente está falando agora aqui, né? Pô, as empresas têm que reduzir a jornada, reduzir o salário. Eu sugeri em fevereiro de 2018 para ele, né? Nós fomos em julho de 2018. E ele, super visionário, falou, cara, vai e vamos ver. E a gente vai ver se vai dar certo. Pode não dar. Você pode ir lá e ficar lá e não voltar mais. Você pode, no meio do caminho, falar não está dando certo. E vamos testar. E a gente testou. Então, sim, eu experimentei. Não é exatamente o momento pandemia, porque eu brinco, né? Falo, lá eu despachava filho para o colégio, marido para a universidade. Então, a minha produtividade em casa era outra, né? Era eu sozinha. Mas parte é muito parecido com isso que a gente está vivendo agora. Então, eu tinha todos os meus papéis sob o mesmo teto. Então, eu era mãe, eu era mulher, eu era dona de casa, eu era faxineira, cozinheira e diretora de conteúdo e eventos na época do GPTW. Participei de todas as reuniões de liderança, todas, sem exceção, nesse período. Falei com o cliente, escrevi pra caramba, li muito mais. Então, assim, foi muito produtivo, né? E não pude, é o que eu falo, não virei estatística feminina, né? Daquelas mulheres que, por acompanhar seus maridos um projeto, o projeto de fazer o pós-doc era dele, né? Eu iria virar uma estatística e falar, olha, eu estava com 40 anos na época, eu com 40 anos entrei para a estatística e fui acompanhar e virei dona de casa, mãe e tal, e interrompi a minha carreira por um período. Não virei estatística. Parte porque eu estou num lugar realmente que a gente fala, o GPTW dita algumas regras ali, né? Dita algumas práticas, né? Foi visionário, um líder que comprou a ideia, e também parte porque eu fui ousada em oferecer. Você resolveu criar teu próprio futuro, né? Exato. Aquilo que eu coloco no livro, eu falo também nas palestras, que tem 4 tipos de pessoas: as que reclamam, as que reagem, as que são proativas, criam o próprio futuro. Você foi criar, né? De novo. Exatamente. De novo. Então, eu estava com 2 anos de empresa, né? Eu tinha entrado em 16, em julho de 18 eu completei 2 anos, junho, e foi justamente quando eu fui para o Great Place. Então, esse 1 ano eu passei trabalhando de lá nesse esquema, e daí que eu cunhei a hashtag Trabalhar com Liberdade, conceito de vida integrada, isso é tendência, isso é futuro, e veio a pandemia, né? E aí, assim, as pessoas estão vivendo isso agora, e muito, então, muito para mim parece um revival. Hoje aqui, antes de falar com você, eu participei hoje de 3 reuniões, vários calls, né? Falei, nossa, preciso arrumar a cozinha agora, né? E lá a cozinha estava bagunçada, falei, deixa eu dar uma arrumada na cozinha antes de entrar no call com o Joseph. A gente está pensando se comprar um robozinho aqui que limpa a casa. Não sei. Você tinha lá nos Estados Unidos? Não, eu não tinha. Minha vizinha tinha, várias pessoas tinham, mas eu falei, levar esse robô para lá, né? Não sei se eu vou usar. Não, acabei não comprando. Eu sou meio analógica na limpeza. Que legal. Um negócio que eu tinha comprado há 6 meses. Eu fui lá para Detroit há 6 meses atrás, participar de 2 dias
conferência para soluções do futuro do trabalho. E foi bem significativo ser em Detroit, né, porque é a cidade que está se reinventando. E o Gary Bowles liderou isso, que é o chair lá do futuro do trabalho da Singularity. E aí a minha esposa, a gente estava no Starbucks e falou, não, só nessa caneca aqui. Pena que a caneca não está aqui no quarto agora, no escritório que eu estou usando, mas essa é a base da caneca. E ela é uma caneca de cerâmica, chama Amber, que você carrega. Isso daqui estava 6 meses em casa. E você controla ela pelo aplicativo, ela mantém a temperatura do café, então você não fica com pressa de tomar o café, então até o último gole é uma maravilha. Olha, que Bem de incrível. primeira necessidade, assim, Eu para o passei work por from isso home, sabe? hoje. Eu estava numa reunião, tomando meu café. Aí chegou uma hora, eu falei, gente, eu preciso terminar meu café que está gelado, né? Então, assim, só falo. Sensacional, Eu vou maravilhoso. testando essas coisas. Eu sou early adopter de tecnologia, você falou que você é analógica, eu já sou meio que o contrário, eu gosto de testar tudo, sabe? Para algumas coisas eu sou, assim, me adapto fácil, né? Falo, não, tem que ser, tal ferramenta, agora é isso, vai lá, aprende, faz. Mas para outras coisas, assim, o robozinho não me deu, não foi uma coisa que me... Falei, não, Você deixa, falou, tá deixa quieto. beleza, vou seguir limpando a casa. Vou seguir. E nos Estados Unidos também, né? Lá é que eu fiquei limpando. A vida lá é muito diferente da vida aqui, né, Joseph? Assim, a mulher aqui que trabalha, como eu trabalho, tem que ter um suporte em casa, né? Então tem uma pessoa que trabalha em casa. E lá não. E assim, tudo é muito mais fácil, né? Eu morava num lugar muito mais Os compacto. produtos de limpeza funcionam melhor, o piso já foi feito para ser Ó, limpo rápido, né? então é exato. Então assim, o piso, a janela, né, o banheiro, tudo, de repente você varria, passava um pano já que já vinha acoplado a água no rodo e beleza, passei o pano, passava os wipes lá tá tudo certo, né? Sabe, tem um livro eu comprei também há 6 meses, ainda não tinha encostado nele, e acho que eu vou pegar agora nos próximos dias. Chama Shadow Work. Você já ouviu falar desse livro? Não. Eles tentam quantificar o quanto que a gente faz de trabalho não remunerado. Ah, que legal. Esse PIB que não está sendo considerado nas estatísticas oficiais, né? Do quanto a gente Shadow. trabalha shadow work. Uhum. Muito bom. Combina com o que a gente está falando. Não, muito, né? E assim, a proposta de redução até de salário, de jornada, foi porque eu embuti esse trabalho invisível, né? Porque, né, eu falei, olha, eu sei que lá eu vou ter que, ainda que seja mais prático, eu vou ter que cozinhar, eu vou ter que limpar a casa, eu vou ter o horário de levar o meu filho no ponto. O Léo ia para o ponto de ônibus, né? E assim, também inusitado para ele, né? Ia para o ponto, tinha horário de levar para o ponto, horário de esperar do ponto, horário que ele ia chegar da escola e eu ia ter que dar alguma atenção. Então, eu falei, não vai ser a mesma coisa, né? Por mais que eu esteja de casa, eu não vou estar full, né? Vou estar ali quebrando. Mas foi é que eu falo, foi um test drive para essa vida que a gente está vivendo hoje, que na verdade é a vida que a gente vai viver, né? Que a gente já vinha falando como tendência, como, olha, já está acontecendo, e agora, mais do que nunca, a gente está vendo aí, cada dia vem notícia de uma nova empresa que fala, não vou voltar esse ano, e para o ano que vem, quem quiser volta, quem não quiser não Trabalho volta. de casa. Twitter, Google, Facebook. Ontem a XP, né, aqui no Brasil, anunciou também que olha, não vamos voltar, estamos repensando. O próprio GPTW está repensando, né? É um trabalho que também você tem todo mundo com um trabalho muito intelectual, é pesquisa, é consultoria, é educação. Você não precisa estar. A gente já não estava lá todos os dias, né? Sim. No nosso caso, a gente tinha certeza que seria impossível fazer sem o escritório, porque a entrevista tem que ser numa sala, confidencialidade, o face-to-face. E já concluímos o projeto que não teve nenhuma interação face-to-face, nem com a Init, nem com o cliente. O candidato que estava fora do Brasil, vindo para o Brasil, fazendo a integração no work from home. Mas você está sentindo isso também, Joseph, das empresas falando dessa questão de sede? Aí eu não vou resistir, vou fazer perguntas para você também. Eu ia te falar isso, que eu tô sem o reloginho para saber exatamente que horas que a gente ligou, mas o meu relógio interno me diz que a gente deveria falar por mais ou menos mais 5 a 10 minutos, para ficar um episódio talvez de uns 50.
E aí eu ia perguntar sobre o que você quer falar. Então você leu minha mente. Putz, assim, o que eu tô lendo as mesmas notícias que você. Eu tô vendo as mesmas vantagens que você em relação a trabalhar de casa e as mesmas desvantagens. Uma das vantagens que eu não vejo, porque a gente ainda não tem filho, é a Marcela, e eu sei que para quem tem filho é muito mais treta. E eu aprendi de um tempo para cá que não faz tanto sentido tentar prever o futuro. Porque tem um monte de gente que, até em relação ao livro, né, que é um dos pontos da nossa conversa durante a carreira, pô, parece que você adivinhou. Não adivinhei nada. Eu participo do Domingo do Trabalho, eu estudo, eu vejo os casos de pessoas que têm sucesso, que não têm, e me parece que se você for adaptável, você corre muito menos risco de ficar ultrapassado. Mas assim, qual vai ser o futuro de fato? Ninguém sabe. Então, minha fala em relação a o que vai acontecer, vamos usar um prazo de 12 meses, né? Que depois de 12 meses, em tese, ou vai ter vacina ou vai ter o herd immunity, né? Todo mundo já vai estar imunizado. Quem falar que sabe o que vai acontecer, eu acho que está ou mentindo ou chutando. A gente não sabe se vai dar vontade de ir para o escritório, se vai ser metade das pessoas, se vai ser 3 dias por semana. O que eu gostaria de levar da quarentena, assim, uma coisa da vida integrada, eu estava louco para voltar a correr. E eu fiz uma cirurgia em ambas as pernas há 2 anos, e era para ter sido uma recuperação rápida, não foi, fiz um monte de físio. Eu amo correr, amo correr. E eu estava ensaiando voltar, e aí eu fiz um monte quase 1 ano de funcional para fortalecer, para não machucar de novo quando voltasse. E eu estava voltando, e num baita conflito interno, putz, quase todas as noites da semana eu tenho um evento ou um jantar. Chego em casa às 10h30, 11, meia-noite, muitas vezes ainda ligado. Então, durmo meia-noite, meia-noite e meia. E o horário bom de acordar para ir correr, para estar no escritório 8, 8h30, é acordar 5h30, 6. Para mim é difícil. É mais natural acordar 7, 7h15. E aí eu ficava nesse conflito, tá bom, vou correr à noite. Aí, dependendo do dia à noite, eu estava cansado, eu tinha um evento e o call demorou mais, ou a entrevista, porque ainda tinha que explorar um ponto. E eu estava lutando com essa história de que horário que eu vou encaixar a corrida. O que eu estou fazendo agora? Acordo 7h15, tomo um café da manhã rápido, né? O pré-corrida é pouquinho. Saio de casa 10 para as 8, 8 horas. O treino normalmente é por volta de 1 hora. Corro das 8 às 9. Volto para casa umas 9h15, eu tô aqui. Tomo café da manhã até Você está 9h40. correndo aonde, Joseph? Em volta da hípica. Com máscara? Com máscara. Em volta da hípica. Uhum. Aperto o botão do meu elevador, já instalaram um negócio de álcool aqui no prédio, então limpo. Aí entro no meu carro, saio do meu carro, não encosto em nada nem em ninguém. E estou deixando o meu pulmão em ordem para, se porventura eu for contaminado, ele poder lutar mais contra. Né? Teve aquele videozinho do Stay Home, don't stay home. Run, don't run. Estou fazendo ambos. E chego em casa às 9h15, café da manhã às 9h40, tomo banho às 10 a primeira reunião. Isso segunda e quarta. A terceira corrida que eu faço na semana é no sábado. Qual é o problema de eu trabalhar 2 vezes por semana a partir das 10 da manhã e não a partir das 8? Não sei, mas aqui eu colocava que isso era um problema. Que eu não podia fazer isso, que eu estava folgado, sabe? Então, um monte de coisa ruim que veio junto com a pandemia, eu estou tentando colocar também a lente positiva de ver que aprendizado eu levo daqui para lá. Agora, como o mundo vai ser, tá todo mundo chutando. Há 2 meses atrás que o vírus já estava na China, já estava na Europa, carnaval estava liberado, todo mundo viajou, teve bloco, teve Rio de Janeiro, teve Salvador, teve beijo na boca, teve tudo. Teve tudo, carnaval, teve tudo, tudo. Há 2 meses atrás, ninguém previa isso. Agora, eu acho que é muita pretensão tentar imaginar o que vai ser o mundo depois. Talvez vai mudar, vai voltar ao estágio anterior, I don't know. Realmente não.
concordo totalmente. O meu artigo da HSM, que lancei ontem, né? Publiquei, né? Eles divulgaram também. Eu falo exatamente o que você falou. Eu trago 3 possibilidades, né? Ou seja, possibilidades. E friso muito, não são previsões. Porque o que for falando, o que a gente for falar agora de futuro é mais especulação do que Sim. qualquer outra coisa. A gente está muito mais na fase de fazer pergunta e a gente não tem resposta. Se você não tem resposta, aí eu traço 3 possibilidades de acordo com o cenário de passado de 2 meses para cá, de comportamento de 2 meses. Falei, porque também não dá para a gente ter comparativo histórico nem com peste negra, que fica também, nem peste negra e nem gripe espanhola. O mundo da peste negra, século XIV, e gripe espanhola, o último século, não é o mundo de hoje. Então, não vamos comparar com essas outras pestes. Não dá para comparar. Então, vamos comparar com 2 meses para cá o que está acontecendo. Existem 3 ou 4 ou 5 possibilidades, né, da gente se comportar assim, assim, assado. Mas não são previsões. Porque eu concordo totalmente com você. Que legal. Exato, Eu não tinha lido o teu artigo ainda. Que legal, estamos alinhados. Super, porque assim, era tanta coisa, vai acontecer isso, o ser humano vai ficar mais humano, vai ficar, será? Não sei, pode ser, né? Se for, que bom, né? Tem um monte de possibilidade positiva, né? Algumas negativas, outras positivas, mas são possibilidades, né? A gente não pode cravar que vai ser assim. De repente, no primeiro sinal de, a gente está falando, a gente não vai ter mais, eu olhei uma pesquisa, acho que foi de Nova York, da New York University, acho que foi de um professor de lá, falando que vai haver uma tendência, essa eu achei até interessante, de pessoas que vieram para as grandes cidades por causa do trabalho, vai ter uma tendência de migrações para cidades de médio porte, que tem uma tecnologia razoável. Hoje de manhã, um amigo mandou ele é incorporador, ele constrói no Nordeste, ele mandou o projeto lá de Maceió. Eu falei, bom, se a internet for rápida, com vista para o mar e tal, maravilhoso. Então, você já é o personagem da pesquisa, porque ele fala assim, a questão tem que ter uma infraestrutura, internet, mas se for, vai ter uma migração, porque muitas pessoas vieram para os grandes centros pela dependência física do trabalho. Então, sim. Mas de novo eu coloco como possibilidade. Na possibilidade da gente realmente trabalhar 2 a 3 vezes por semana, que eu de fato acredito que muita parte das empresas vão ter esse mindset, ou você ir para o escritório 1 vez por semana, né, fisicamente, por que não? Eu, por exemplo, não sou de São Paulo, né, faz mais de 20 anos que eu estou aqui, mas eu sou de Sorocaba. Né, eu poderia voltar a morar a 80 quilômetros daqui, no condomínio da minha mãe. Por que não? Né? Sem trânsito. Possibilidade. Coxinha da padaria real. Melhor do mundo. Que legal. Daniela, mais alguma coisa que você gostaria de colocar na pauta antes da gente finalizar a nossa conversa? Nossa, a gente falou um monte, né, Joseph? Se tiver vontade de trazer algum tema, traz. Se você achar que a gente já... A gente abordou tanta coisa, não sei, assim, as pessoas perguntam sempre, né, sobre a questão das competências, né, nesse novo mundo, né, de quais competências eu tenho. O que você aí como headhunter, mais de 15 anos, né, essa questão das competências, você acredita que muda muito mesmo de acordo com os ciclos, né? Acho que tem competência técnica e é legal definir essas duas coisas, né? Deixar claro para as pessoas o que é o quê. Competência técnica é aquilo que você sabe, e aí tem as competências transferíveis, as habilidades transferíveis, né? Que eu coloco também isso no livro. Os transferíveis são os verbos, o que a gente é capaz de fazer. Então, por exemplo, pesquisar, vender, estudar, são verbos. E você transfere de uma redação, de uma você SA e de uma você RH, para uma pesquisa num GPTW, para uma consultoria para um cliente. Então, habilidades transferíveis é importante continuar desenvolvendo para sempre. Isso está intimamente ligado com o meu clique de
criar a palavra anti-carreira como o contrário de carreira, que carreira é querer ser melhor só em alguma coisa, né, em apertar aquele parafuso, né, usando isso como uma metáfora. E eu tenho um slide aqui, vou dar um share screen. Você vê essa tela? Aham, tô vendo. O que eu tenho colocado das competências que eu entendo que são importantes. Isso veio da entrevista que eu fiz com o Gary Bowles para o Anticarreira, né? E o Gary Bowles falou: "Puta, eu peguei o Find Your Strengths. Você conhece o livro?" Uhum. Ele falou acho que tem 33 lá. Eu tenho o livro, mas eu ainda não o li, tá? Por enquanto na minha biblioteca. Ele falou: "Essas 5 para mim são as que fazem mais sentido." E me fez um baita sentido, então ele falou: "Pega outras se quiser." Eu falei: "Não, essas fazem muito sentido para mim." Ele falou: "Tem que ser problem solver, porque a definição de trabalho que eu mais gosto é trabalhar, resolver o problema das outras pessoas, através de tarefas, usando nossas habilidades. Então, tem que ser problem solver. Tem que ter empatia, porque para resolver o problema das outras pessoas, você precisa conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, entender a demanda dela. Tem que ser criativo, porque o mundo está mudando cada vez mais rápido. E eu dou risada porque o que está acontecendo agora foi um atropelo de velocidade de mudança. Tem que ser adaptável, não preciso nem comentar, essa é super óbvio. E nada adianta se não tiver capacidade de agir, porque você tem um monte de competência sem ação, não serve para nada, que nem um livro fechado na prateleira, uma comida na Uhum. geladeira. Não serve para absolutamente nada você saber das coisas e ter energia e ter potencial se não for desenvolver tua potência no mundo. Uhum. E aí Exato. aquela questão de que o propósito é aquilo que o mundo vai ter a mais pelo fato da gente ter passado por aqui, né? É uma provocação que normalmente eu faço nas mentorias. Quer dizer, o que você vai deixar aqui no mundo? O fato de você estar aqui, o que você está melhorando ele? Uhum. Fantástico. Normalmente não é só o trabalho 8 às 8, né? 9 to 6 não existe, agora meio que virou 8 às 10, que a gente nem levanta do computador. Mas não é só isso, é algo Uhum. mais. É. É exercer cidadania, é participar de alguma atividade ligada a terceiro setor, como conselheiro, como consultor, como apoiador, como apoiadora. Tem tanta coisa que dá para fazer. Uhum. Muito bom. Bom, a gente ficaria falando horas aqui, né? A gente poderia falar Ficaria sobre para livro, sempre. literatura, ou a capacidade, quantas pessoas têm que ler também, que é algo que eu pego muito ali, né? Das gerações mais jovens, né? Até discutir um pouco dessa questão de geração. Será que é a questão de ser mais jovem? Será que é a questão do tempo? Mas acho que a leitura, eu sempre coloco, sempre que eu falo, né? Leiam. Falando em leitura, ontem eu tive um call, eu ia falar em outro momento, que bom que você puxou de novo agora, com uma pessoa do Get Abstract. Você conhece essa empresa? Eles Não. fazem resumos de livros. Hum. E aí eu estava conversando com ela porque ela se interessou em fazer o resumo do Anticarreira, para que os clientes, né, que são as empresas, possam acessar o resumo e depois se interessam, acabam contratando a palestra, compram um livro para as equipes e tal. E o Get Abstract está liberado até dia 18. Ontem eu entrei, aí baixei alguns PDFs, assim. Como você gosta de ler, te Ah, resumo. compartilho a Tô dica de aqui, entrar ó, no Get tô aqui com Abstract. o teu aqui do lado. Ah, que legal. E tô com o meu também, que depois eu vou te mandar. Não Vamos sei se fazer uma você viu. coisa? Vamos fazer um post e fazer 2 sorteios. A gente sorteia no meu Instagram. Eu vou ver que dia que eu vou subir isso. Hoje é dia 14 de maio. Eu vou tentar subir isso hoje ou amanhã, 15 de maio. Assim que eu subir, eu posto e você posta. Uhum. E quem comentar, eu posto o teu livro e você posta o meu. Quem comentar hashtag eu quero o livro da Daniela e quem comentar hashtag eu quero anticarreira, a gente sorteia e manda de presente um livro assinado para quem tiver Boa. comentado no nosso post do Insta. Você topa? Opa, topo super, já topei. Boa. Fechado. Muito Então bom, tá Joseph. bom. Sempre bom falar Adorei. com você também. Igualmente.
Finalizamos Saúde. então a gravação, a gente continua aqui no papo de bastidor, no pós-gravação.